Meus amigos, vamos tratar aqui hoje nesse pequeno vídeo, vocês verão aqui bem curtinho, bem resumido, sobre um dos temas de maior importância aí do direito do trabalho, tanto do ponto de vista prático, quanto também do ponto de vista doutrinário, teórico, que é a conceituação de empregado. É determinar quem será parte legítima a receber a tutela estabelecida pela CLT no que diz respeito ao exercício de sua atividade laborativa, tá ok? Para nossa sorte, o próprio instrumento legal trabalhista aí de maior relevância, que é a CLT, ele estabelece para nós um conceito do que vem a ser empregado. Então, olha lá, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, conforme vocês podem ver aí, nos destaques que nós demos aos dizeres aí contidos no caput do artigo 3º, ele nos vai demonstrar quais são aí os elementos principais para que a gente possa determinar que um certo indivíduo ele possa ser considerado como empregado e, portanto, a relação jurídica existente entre esse indivíduo e aquele que busca a contratação de seus serviços é uma relação empregatícia, tá certo? Vamos lá então. O primeiro elemento está relacionado aí à questão da pessoa física, Galera, pessoa física ou pessoa natural, como modernamente se denomina na doutrina, é a característica primordial para que a gente possa ter a caracterização de um vínculo de emprego no que pertine à pessoa do empregado. O que eu quero dizer com isso? Pessoa jurídica não... relação de trabalho firmada entre pessoas jurídicas, ela não configura vínculo de emprego. Então, a gente só vai falar em relação de emprego quando a gente tem de um lado o empregador, que pode ser pessoa física ou pessoa natural, um empregador que pode ser pessoa jurídica ou pessoa natural, e uma pessoa física ou natural do outro lado, que é o empregado. Jamais o empregado ele poderá ser pessoa jurídica, tá certo? Se a gente pensar dessa maneira, não teremos aí a caracterização do vínculo de emprego. Lógico, que hoje em dia muitas empresas procurando afastar o vínculo empregatício, afastar a aplicação da CLT, eles contratam trabalhadores, sob a fantasia e sob o disfarce de prestadores de serviços, com a denominação de pessoas jurídicas, e assim buscam apenas firmar um contrato de prestação de serviço. Aqui, a gente tem que ficar muito atento para analisar se realmente a gente está falando de uma prestação de serviço ou de um vínculo de emprego disfarçado. E sempre tendo como parâmetro, como base, o princípio da primazia da realidade, que é aquele que determina que dentro do direito do trabalho se vai priorizar, se vai dar maior importância àquilo que acontece de fato na relação de emprego, do que simplesmente as situações que estão formalmente organizadas, como por exemplo, esse contrato de prestação de serviços entre uma determinada empresa e uma pessoa e um prestador de serviços caracterizado como pessoa jurídica. Se essa relação de fato for uma relação de emprego, se ela preencher os requisitos que a gente vai ver nesse vídeo, o princípio da primazia da realidade vai considerar que aqui a gente tem uma pessoa física que vai estar aí realizando seus serviços para esse determinado empregador, para essa determinada pessoa, e portanto a gente vai ter sim a caracterização de um vínculo de emprego, tá ok? Então fiquemos atentos a esse detalhe. O princípio da primazia da realidade aqui, portanto, ele vai se configurar como uma arma das mais relevantes para a gente entender essa situação, tá certo? O segundo requisito é a prestação de serviços de natureza não eventual ao empregador. Pessoal, a doutrina, ela caracteriza isso como a continuidade na prestação de serviços ou também como na não eventualidade. O que se busca caracterizar com isso aqui? Gente,
Quando se fala em não eventualidade, a gente está falando da própria natureza do serviço. Ou seja, a gente está falando que no direito do trabalho, quando o indivíduo ele ingressa, né, nos quadros de uma determinada empresa, quando ele firma um vínculo jurídico empregatício com determinado empregador, se tem como parâmetro que a sua prestação de serviço não tem uma data certa para acabar, tá certo? Que a natureza do trabalho que ele vai executar, né, ela pressupõe um trabalho que vai ser indeterminado. É diferente, por exemplo, de um determinado indivíduo que vai na empresa para realizar uma certa e determinada tarefa, como, por exemplo, um eletricista que vai até a empresa e vai realizar a manutenção de um setor dessa fábrica, na planta lá da fábrica, que teve problemas na área elétrica, tá certo? Ou de um determinado mecânico que vai até a empresa para consertar determinada máquina que apresentou defeito. Aqui a gente está falando de um trabalho determinado, né, de uma tarefa que vai se esgotar ali. Isso não é a regra dentro do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele é feito para perdurar indefinidamente. Então, quando se fala na prestação do serviço aqui contínua, a gente está falando nesse sentido, no objeto do trabalho, né? Se eu tenho, por exemplo, um escritório e eu contrato uma secretária para trabalhar nesse escritório, se pressupõe que essa pessoa vai trabalhar no meu escritório indefinidamente, né? Eu vou me valer dos serviços dela enquanto for útil, for adequado, ou enquanto ela mesma quiser, né? A gente tem que estabelecer também que o empregado ele tem essa liberdade na escolha, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa na continuidade. A gente está falando da própria natureza do trabalho que vai ser realizado, tá ok? Pois bem, o terceiro requisito é a dependência, né, que está aí destacado no artigo 3º da CLT, mas que a gente chama de subordinação. E a subordinação aqui, ela está ligada à subordinação jurídica. O que é isso, pessoal? É aquela subordinação que vai decorrer diretamente do contrato de trabalho. Ou seja, o empregado, que vai ser a pessoa natural, a pessoa física, que vai estar à disposição desse empregador de maneira indefinida, né, por um período de tempo que não foi determinado ali naquele primeiro momento, para exercer tarefas que não se esgotam num ato determinado, mas sim que vão fazer parte do próprio objeto da empresa, né? Do próprio objeto de atuação da empresa, né? Que é a questão da continuidade. Aqui, esse empregado ele vai realizar as tarefas pelas quais ele foi contratado conforme as determinações do empregador. Esse empregador ele tem uma coisa chamada poder de direção da empresa, né? Ou seja, ele vai, em razão de assumir os riscos da atividade econômica que ele está exercendo, né? Em razão dele ter que arcar com eventuais prejuízos, com os custos de operação, enfim, com tudo aquilo que diz respeito ao empreendedorismo por si só, né? Ele tem a garantia de determinar, conforme ele entenda mais adequado, os rumos da empresa, tá certo? E essa determinação sobretudo, né, mostrar para o empregado de que maneira que ele vai realizar o seu trabalho, de que maneira que esse empregador entende que é mais adequado ao empregado executar as suas tarefas, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente fala da subordinação. Eu não estou falando aqui de uma subordinação econômica, onde o empregador tem mais poderio econômico e simplesmente determina lá suas vontades ao empregado. Não, estou falando simplesmente dessa questão jurídica, vinculada ao contrato de trabalho, onde o empregado vai agir de maneira a cumprir as suas funções, evidentemente respeitando a lei, respeitando a boa-fé, respeitando os atos que não coloquem em risco a sua saúde, a sua integridade física, mas acatando as determinações do seu superior hierárquico, que, na verdade, né, vai estar ali representando o próprio empregador. Ok? Também temos como requisito, pessoal, o recebimento de salário. Então, esse requisito, né, a gente já mata de uma maneira bem simples, né? Trabalho voluntário, ou seja, aquele prestado sem o recebimento de qualquer tipo de remuneração, não é considerado trabalho do ponto de vista legal, do ponto de vista do artigo 3º da CLT. Ele não gera vínculo empregatício, tá certo?
Então é pressuposto para que uma relação jurídica ali se configure como uma relação jurídico-empregatícia, que o empregado ele receba salários, tá certo? Não se fala, portanto, em caracterização de vínculo de emprego em trabalho voluntário. E por fim, esse trabalho tem que ser realizado de forma pessoal. A prestação pessoal dos serviços por parte do empregado é um pressuposto de caracterização do vínculo de emprego, tá certo? Então, ele não pode indicar o substituto, a pessoa que vai realizar o trabalho no lugar dele, e esse indivíduo vai ter aí, né, assegurado o seu vínculo de emprego. Não. A prestação pessoal do serviço é um requisito essencial. Lógico que em determinadas situações ele vai ser substituído por um colega. Por exemplo, quando ele falta. Por exemplo, quando ele está em férias. Mas isso não vai descaracterizar essa característica do contrato de trabalho. Isso é um contrato intuito personae, tá certo? Um contrato absolutamente personalíssimo, tá certo? Infungível, ok? E para a gente finalizar a aula, esse pequeno vídeo aqui, só buscando sempre esclarecer esses pontos para vocês, a gente tem aqui algumas diferenciações interessantes, tá certo? A diferença entre o empregado e o autônomo. O autônomo é aquele indivíduo que trabalha, como a gente diz, de maneira popular, né, por conta, aquele indivíduo que vai exercer suas tarefas de maneira individual, como, por exemplo, o advogado, o médico, o dentista, o fisioterapeuta, enfim, todos aqueles que são considerados aí profissionais liberais. Nesse caso, esse indivíduo pode até prestar serviço para uma determinada empresa, né? Um advogado que trabalha lá em uma determinada empresa, presta assessoria jurídica, o fisioterapeuta que atua lá cuidando lá dos funcionários, né, de uma determinada empresa lá 2, 3 vezes por semana, enfim, isso não, né, é comum. E mesmo assim a gente não vai verificar nessas situações a caracterização do vínculo de emprego. Porque, muito embora a gente tenha um trabalho contínuo, que vai ter o recebimento de salário, que vai ser realizado por uma pessoa natural, uma pessoa física, e de maneira personalíssima, ok? Aqui a gente não verifica a questão da subordinação jurídica. Por quê? O fisioterapeuta, que for contratado aí para atuar na empresa, né, ele vai exercer as suas tarefas da maneira que ele achar mais adequado, né? Seguindo sempre a sua consciência, os seus saberes específicos, né, da sua área profissional. O advogado, da mesma maneira, ele tem lá tarefas para executar, mas as tarefas que ele vai executar serão feitas da maneira que melhor lhe convier, né? Da maneira que for juridicamente mais adequado, no tempo e da forma que a sua possibilidade de trabalho acabar permitindo. Então, aqui a gente vê claramente a ausência de subordinação, né? A gente também tem, pessoal, o trabalhador eventual, que é aquele cara que vai exercer tarefas de maneira pontual em determinadas empresas, como, por exemplo, um encanador que vai realizar um reparo no banheiro de uma determinada indústria. O trabalho desse indivíduo vai ser pontual, vai se esgotar naquele determinado ato, né? O encanador que vai lá e arruma o banheiro que deu problema, né? Quando ele realiza esse ato, ele concluiu o conserto, a sua relação ali acabou se extinguindo. Então, a gente verifica aqui de uma maneira muito clara a ausência do quê? Da continuidade, né? O trabalho dele não está diretamente ligado ao exercício da atividade da empresa. Não, uma situação à parte, uma situação excepcional, que vai se esgotar ali, tá certo? E por fim, o trabalhador avulso. Quem que é esse cara? É aquele cara que trabalha em atividades de carga e descarga de mercadorias, né? Normalmente nos portos, nos aeroportos, né? Muito comum nos portos aí do Brasil. E a gente conhece ele como chapas, né? Esses caras são contratados lá pelos seus tomadores de serviço, né? Pelo dono pela pessoa que é responsável pelo navio, pelo avião, né? E vai ser contratada por eles para realizar a carga e descarga de mercadorias, tá certo? Conforme a gente observa aí no esquema que está aí abaixo, ok? Aqui, ó, certo? Tá aqui, só para identificar para vocês. Nesse caso, o tomador de serviço, tá certo? O dono lá o dono ou representante do navio, do avião, ele vai entrar em contato com o sindicato da categoria, tá certo? E esse sindicato é quem vai delimitar os trabalhadores que irão realizar a tarefa. Além disso, o tomador de serviço vai efetuar o pagamento dessa tarefa diretamente ao sindicato e o sindicato irá repassar esses valores para o trabalhador avulso, né, para o chapa.
tá certo? É aqui não se verifica o vínculo de emprego, tá ok? Porque a cada situação, esses indivíduos vão estar trabalhando com determinada pessoa. Então, finalizada a carga, lá, a descarga de um determinado container, o trabalho acabou, eles vão trabalhar para uma outra pessoa. E assim sucessivamente. É da natureza do serviço deles essa alternância, né? Essa grande modificação de contratantes, né? E, portanto, vai faltar o que aqui, galera? Continuidade na prestação de serviço, tá certo? Vai faltar esse requisito essencial para se poder determinar o vínculo de emprego. Muito embora, né, esses caras, essa categoria de trabalhador, eles têm na sua remuneração uma característica muito interessante, que é receber como se fossem empregados. Então, o cálculo lá das suas diárias, da sua remuneração, vai ser feita como se eles tivessem carteira assinada, mas de fato não o tem. Tá certo? Pessoal, era sobre isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que tenha conseguido auxiliá-los aí na caracterização do que vem a ser o empregado, né? Explicar um pouquinho melhor esse artigo 3º da CLT. Mais uma vez agradeço aí pela participação de todos. Um grande abraço e até a próxima.